A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. É muito bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Atos capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 10. Enquanto você está procurando o texto, nós estamos nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Eu desafio você a compartilhar essa transmissão. Faça isso agora, É um momento que nós seremos abençoados, mas nós também podemos ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então, que você também compartilhe essa mensagem, compartilhe essa transmissão com os seus amigos, com aquela pessoa que Deus, de repente, está colocando no teu coração nesse momento, porque eu tenho certeza que essa palavra pode abençoar a vida de muitas pessoas. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Que Deus possa abençoar esta palavra ao nosso coração. Queridos, nós sabemos que Lucas foi o homem levantado por Deus, inspirado pelo Senhor, e um instrumento que escreveu o livro de Atos. Lucas, a tradição aponta isso, era um médico, e como médico, Lucas conseguia compreender bem a dor de uma pessoa enferma. Essa pessoa se trata de um homem paralítico, que a Bíblia descreve que todos os dias era levado até a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Uma pessoa que estava numa situação muito difícil, e dependia da ajuda daqueles que estavam ali ao redor do templo. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu na era apostólica, logo após o dia de Pentecostes. E esse capítulo, o capítulo 3, ele é fantástico, porque descreve esse momento de um grande mover ali, de milagre acontecendo, e logo em seguida uma pregação poderosa pelos apóstolos. Um capítulo que apresenta um milagre maravilhoso, e uma pregação poderosa. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos isso. Quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa, Deus pode fazer numa comunidade, Deus pode fazer numa cidade. Quanto Deus pode fazer na vida daqueles que se voltam para Ele. Essa pessoa foi colocada no templo naquele dia. A Bíblia descreve que por volta das 3 da tarde, os apóstolos estavam indo orar, Pedro e João. Eles estavam indo orar, e quando eles estavam entrando ali, se depararam com esse homem. E a Bíblia descreve de uma forma muito clara que foi pelo poder de Jesus que este homem foi curado. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. As coisas estavam acontecendo no coração deles, estavam impelindo a eles a pregarem o Evangelho, a anunciarem as boas novas, a chamarem as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Mas aqui a gente vê também um grande milagre acontecendo. E o próprio Senhor Jesus havia dito isso aos seus discípulos: olha, tudo aquilo que vocês pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Esse milagre foi realizado pelo poder de Jesus. É por isso que nós, quando oramos pelas necessidades das pessoas, oramos em nome de Jesus, porque esse nome é poderoso.
Não é um nome que foi poderoso e ficou na história, é um nome que ainda no dia de hoje é poderoso e pode alcançar todas as nossas necessidades. Qual é o problema? Qual é a dificuldade que você está enfrentando nesse dia? O nome de Jesus é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Esse milagre, queridos, registra um momento, tão especial na vida desse homem. Imagine você, esse homem dependia da ajuda de outras pessoas para sobreviver, mas naquele dia ele foi encontrado por Deus e a partir daquilo que aconteceu, uma cura realizada mediante a fé dos apóstolos, que deram uma palavra, que naquele momento fizeram uma declaração de fé e aquele milagre aconteceu. É pela fé no nome de Jesus que nós recebemos a cura, o poder de Deus, que as coisas acontecem na nossa vida. A fé é o instrumento que Deus usa para desativar o sobrenatural. A fé não é a causa do milagre, mas ela é o instrumento. É aquela porção encontrada no coração de alguém que ativa o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que quando nós temos uma fé, ainda que pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, uma sementinha bem pequena, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecer. Imagino naquele momento, quando aquele homem foi surpreendido por essa situação. Pedro e João olharam para ele e eu acredito que naquele momento uma expectativa nasceu no coração daquele homem de receber uma esmola. Quem sabe ele pensou assim, agora eu vou receber uma esmola, agora eu vou receber um dinheiro, alguém olhou para mim e vai poder me ajudar, vai poder atender a minha necessidade. Mas Pedro e João começam então a olhar para aquele homem com um olhar diferente. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos dividir com você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente aquele homem foi restaurado. O que nós aprendemos com esse texto e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero deixar contigo, é a respeito disso. Aquele homem tinha uma expectativa. A expectativa dele era de receber uma esmola. O paralítico buscava uma esmola, mas no lugar de uma esmola ele recebeu um grande milagre. Quais são as nossas expectativas em Deus no dia de hoje? Qual é a tua expectativa? Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e nós esperamos apenas isso, uma esmola. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, ele é infinitamente maior e ele pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Precisamos ter expectativas grandes no Senhor. Qual é a esmola que você está esperando receber do Senhor hoje? Uma palavra que o Senhor coloca no meu coração, que eu quero ministrar sobre a sua vida, é que Deus quer superar as suas expectativas e no lugar de uma esmola, Ele deseja realizar um grande milagre. Qual é a diferença entre a esmola e o grande milagre? A esmola, ela atende uma necessidade apenas daquele momento. É algo que vem para ajudar, mas não resolve o problema. Veja, por causa da esmola que ele recebia, todos os dias ele precisava ser colocado naquele lugar para receber esmola. A esmola de um dia, ela não durava, entendeu? A ponto de superar todas as necessidades daquele homem. A diferença entre a esmola e o milagre é que o milagre realizado por Deus, quando o Senhor surpreende as nossas expectativas, é que o milagre resolve o nosso problema de uma vez por todas. A partir daquele dia, aquele homem nunca mais precisou voltar à porta daquele templo para pedir esmola. E é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Às vezes a nossa expectativa ela é tão pequena e a gente apenas quer uma esmolinha. Senhor, a minha situação está tão difícil, tão complicada, que eu quero que o Senhor traga um alívio, um refrigério, apenas para eu passar o dia de hoje. Mas não é essa a vontade do nosso Deus. Deus deseja rasgar os céus sobre a sua vida. Deus deseja fazer algo maior do que você está pedindo, pensando nele. Alimente nesse dia, através da palavra do Senhor, a sua fé, e que você tenha essa convicção e esperança no Senhor. Não espere apenas uma esmola, espere algo sobrenatural capaz de mudar a sua vida, capaz de mudar a sua história, capaz de transformar a realidade que você vive, a realidade da sua família. E vamos pensar, nós cremos que Deus pode mudar não só a nossa vida, a nossa família, Deus pode mudar a nossa comunidade, Deus pode mudar a história da nossa nação. No próximo final de semana nós teremos as eleições para levantar ou eleger os representantes da nossa nação,
do nosso estado e da nossa nação. Há uma expectativa no coração do brasileiro. Nós estamos vivendo um momento polarizado, onde tudo se torna muito difícil, complexo. O movimento das fake news, que muitas vezes distrai a nossa mente, e ficamos olhando para um lado e para o outro, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Mas veja, as nossas expectativas, embora precisamos orar e eleger, através do nosso voto, os melhores representantes, as nossas expectativas, elas estão em Deus, porque Deus pode fazer o sobrenatural, um milagre capaz de transformar a história dessa nação. Deus não quer apenas dar uma esmola para nós nesse dia, Deus quer fazer um grande milagre, capaz de mudar a nossa vida de uma vez por todas. Qual é a sua expectativa no Senhor? O que você tem buscado no Senhor? Pastor, eu quero uma cura de um milagre. Deus pode fazer isso? Claro que pode, nós vamos orar por isso. Pastor, eu gostaria de uma porta de emprego, que o Senhor me ajudasse, que o Senhor abrisse uma porta para que eu pudesse trabalhar e alcançar o meu sustento. Deus pode fazer? Claro que pode. Pastor, eu gostaria que Deus alcançasse um coração do meu cônjuge, do meu filho, da minha filha. Eu gostaria que Deus mudasse a história da minha família e ajudasse-nos nessa dificuldade que nós estamos passando. Deus pode fazer tudo isso, mas veja, mais do que todas essas coisas, Deus quer alcançar o teu coração, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer fazer com que a partir desse toque sobrenatural, a sua vida nunca mais seja a mesma. E qual foi o resultado? O resultado desse grande milagre foi a glória de Deus. Aquele homem saltou, ficou de pé, e ele entra então no templo acompanhando os apóstolos, louvando a Deus, cantando, se alegrando, pulando na presença do Senhor. O resultado disso é que as pessoas que estavam ao redor e viram aquele homem, logo reconheceram, espera aí, esse homem que está pulando e saltando é aquele que ficava ali na porta do templo pedindo esmola todos os dias. Mas agora já não é mais um mendigo à beira do caminho, à porta, esperando uma esmola. É alguém que se colocou de pé diante daquele lugar, diante daquelas pessoas, diante do Senhor. E as pessoas ficaram perplexas por aquilo que havia acontecido. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que o resultado desse grande milagre despertou a fé das pessoas. Pedro e João então começam a pregar de uma forma fervorosa e as pessoas começam a se converter. A ponto que as pessoas começaram a ver tudo isso com muita estranheza, mas era algo inevitável, o poder de Deus estava operando e as pessoas não podiam negar isso. Uma pessoa paralítica estava ali totalmente restaurado e curado, e isso aconteceu pelo nome de Jesus, como Pedro vai dizer logo mais para frente. O milagre resultou numa grande manifestação da glória de Deus. Quando Deus alcança as nossas vidas, as nossas expectativas são superadas, e a glória de Deus se manifesta. As pessoas, elas são abençoadas. Tudo que Deus faz na nossa vida é para a honra e para a glória dele. Esse é o resultado maior, essa é a finalidade. Tudo na nossa vida deve ser para a glória do Senhor. O que você tem esperado no Senhor nesse dia? O meu desejo, a minha oração é que o teu coração possa se derramar na presença do Senhor. E no lugar dessa expectativa, talvez de uma pequena esmola, de um pequeno milagre, de uma pequena ação, você possa se abrir para algo que Deus quer fazer na sua vida, para transformar a sua vida de uma vez, a sua história de uma vez. O que você está esperando no Senhor hoje? Deus não quer apenas te dar uma esmola, Deus quer realizar um grande milagre para transformar a sua vida. O milagre de restauração, isso tem raízes profundas, isso busca às vezes lá na nossa origem, lá no nosso coração e resolve o problema do nosso pecado. E quando nós temos pela graça do Senhor o problema do nosso pecado resolvido, nós alcançamos dele a salvação. Os benefícios da cruz, os benefícios do sacrifício de Cristo é aplicado na nossa vida. Nós saímos da posição de criatura e nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, seremos amados por Ele. O Senhor cuidará das nossas vidas e através do Espírito Santo, Ele fará uma obra na nossa vida de transformação, nos levando a ser alguém semelhante a Jesus. Minha oração nesse dia é essa, que você não espere do Senhor apenas uma esmola, mas que o teu coração comece a se abrir, a ser despertado para um grande milagre no Senhor. Tenha expectativas altas, espere coisas grandes, mantenha essa fé no Senhor, porque o nosso Deus é poderoso
para realizar grandes milagres. Eu quero orar por você nesse momento. Se você tem uma necessidade, nós vamos colocar essa necessidade diante do Senhor, mas nós vamos pedir, crendo nisso, que o nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando nesse momento. Que o poder do Senhor alcance a sua vida, onde você está, e te ajude, e que a tua vida seja totalmente transformada para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia tão especial. Obrigado pela oportunidade de poder aprender com a tua palavra. O Senhor tem despertado os nossos corações para a fé no Senhor, a fé que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. E agora, meu Deus, da mesma forma, como o poder do Senhor surpreendeu esse homem que estava ali esperando uma esmola, e que através da vida de Pedro e de João foi abençoado de uma maneira sobrenatural. Nós oramos agora para que essa unção alcance a vida de todos os que estão orando comigo e que o sobrenatural do Senhor venha sobre essa necessidade. Pai, nós ministramos agora o milagre, a restauração, a transformação, não apenas uma esmola, mas algo que venha da parte do Senhor, capaz de transformar essa vida, Pai, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nós ministramos cura, restauração, transformação, mas acima de tudo ministramos a salvação do Senhor. Que o teu Espírito Santo convença cada um do pecado, da justiça, do juízo, transforme, despertando esses corações em buscar ao Senhor, em viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai, que esse poder de transformação seja tão grande, que aconteça isso, as pessoas que estão ao redor percebam e glorifiquem o nome do Senhor pelo grande milagre que o Senhor está realizando. Nós oramos assim por cada uma das necessidades, ministramos a bênção do Senhor no espírito, na alma, no corpo, sobre a vida de cada um que está orando agora, que as famílias sejam abençoadas, que as necessidades sejam supridas, que o milagre aconteça agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela ação sobrenatural do Senhor que sempre nos surpreende. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Não espere apenas uma esmola. Deus pode fazer infinitamente mais. Aquele homem, naquele dia, esperava uma esmola, mas ele recebeu um grande milagre. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mantenha essa expectativa e busque o Senhor dessa forma. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor seja, de fato, o seu Senhor e o seu Salvador, o seu Deus. Esse Deus maravilhoso fará diferença na sua história e você verá coisas incríveis acontecendo. Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.